have had many great battles, spiritual battles. Tivemos muitas grandes batalhas espirituais. Many great V-days that the church has had. Muitos grandes dias V que a igreja tem tido. I mean the church, the body of Christ. Quero dizer a igreja, o corpo de Cristo. I'm not talking about the organization system now. Não estou falando a respeito do sistema organizacional agora. I'm talking about the body of Christ. Estou falando a respeito do corpo de Cristo. The body of believers down through the ages has had many great V-days. O corpo dos crentes através das eras tem tido muitos grandes dias V. We talk about we've had several wars and rumors of wars and V-days and V-days and V-days. Falamos a respeito, já tivemos várias guerras e rumores de guerras, e dias V, e dias V, e dias V. He'll finally wind up into the great battle of Armageddon. That'll be the last of it. Isto finalmente terminará na grande batalha de Armagedon. Aquela será a última delas. When she comes to the battle of Armageddon, that'll settle the whole thing. Quando ela chegar para a batalha de Armagedon, aquilo estabelecerá toda a coisa. Just before the great millennium, Armageddon is to clean off the earth. Pouco antes do grande milênio, Armagedon é para limpar a terra. She repurifies herself with this atomic blowing. Ela repurificará a si mesma com esta explosão atômica. And the volcanic ash and thing sinks this soaked blood of man and upon the earth and sin and crime. E as lavas vulcânicas, e a coisa sorverá toda a corrente de sangue dos homens sobre a terra e pecado e crime. She sinks beneath the earth and the volcanic braves out again and renews and cleans the earth for the great millennium. Ela submergirá debaixo da terra. Os vulcões se romperão outra vez e renovarão e limparão a terra para o grande milênio. He cleans his church during that time for a people to live here. Ele limpará a sua igreja durante aquele tempo para um povo viver aqui. Amen. I like that. Yes, sir. Amém. E eu digo, eu gosto disso, sim, Senhor. There's coming a time when it'll be great. Chegará o tempo quando haverá a grande... Now, great V-days. We think of the times. Let's just go back. Agora, grandes dias V, pensando nas épocas. Vamos apenas voltar. We got a few minutes now to think of some of the warriors. Temos poucos minutos agora para pensar sobre alguns dos guerreiros. Let's go back and think of what we could go way back. Vamos voltar e pensar naquele poderíamos ir bem atrás. But let's just go back as far as Moses. Mas vamos apenas voltar até Moisés. Moses had a time that he went out in a great warfare. Moisés teve tempo que ele desceu para grande combate. Because the church in itself had long forgotten victory. Porque a igreja em si mesma havia esquecido a vitória. That's what's the matter with the church today. Este é o problema com a igreja hoje. We've too long forgotten that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Já esquecemos faz muito tempo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. We forgot that God's a healer, can make the sick well. Esquecemos que Deus é curador, pode curar o enfermo. We forgot that the baptism of the Holy Ghost is poured out upon the disciples and given from generation to generation for anybody whosoever will could come. Nós esquecemos que o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração para qualquer quem quisesse, podia vir. We've forgotten that long ago. Esquecemos aquilo há muito tempo atrás. So had Israel forgotten. Israel também havia esquecido. It becomes satisfied down in Egypt and then becomes slaves. Eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito e então se tornaram escravos. And now... Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 78. A Igreja de Cristo. 78.
78, Senhor. A Igreja de Cristo na terra, que faz parte do povo de Deus, ela vive com Cristo a reinar, e perto está e subir para o céu. Ela vive no céu.
volta aqui. Tem hora que fica difícil, né? Mas graças a Deus, né? Vamos cantar o 88. 88. Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, Cana, Galileia, Jesus foi no casamento, transformou água em vinho, deu ao povo pra beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder, porque Cristo tem poder. Cristo tem poder,
Jéssica pede oração por motivo de viagem. E se você tem um pedido, coloque diante de Deus nesta hora. E Deus conhece cada necessidade. E nós temos convicção disto. Ele tem poder para nos ajudar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por mais este privilégio que o Senhor tem dado a nós. Estamos convictos que o Senhor é poderoso, porque o Senhor tem nos ajudado, e nós colocamos cada pedido nas tuas mãos, este pedido por escrito, cada mão levantada, que o Senhor possa atentar por cada pedido nesta noite, e também fala conosco através da tua palavra, que a unção do Espírito Santo possa cair sobre nós nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem, eu não poderei deixar este amigo leal. Eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Eu tenho um amigo que está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar. Nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem, eu não poderei deixar este amigo. Amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nossa escritura está em Apocalipse, capítulo 2,
versículo 2 e verso 3. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar mais uma vez. Sabemos que cada hora que passa, cada minuto, nós estamos mais próximos da sua vinda. Gostaria de externar também um abraço fraternal a todos os irmãos que estão acompanhando pela internet. Esse sistema de anunciar depois do culto, eu não aprovo ele porque eu não fico sabendo quem que está em conexão, né? Depois que termina, que às vezes ainda chega a notificação. Eu creio que vocês já notaram uma melhora no sistema aí, e por esses dias também vai ter mais mudanças para melhora. Não temos nossa conexão agora por fibra ótica, não tem mais problema de queda de sinal por causa de temporal. Só se der um pano geral no mundo, né? Aí ele também vai. Mas, graças a Deus, pelo menos essa parte de transmissão via aérea foi solucionada. E já tive notícias que já melhorou para quem está recebendo o sinal. Deus abençoe a irmã Sueli Souza, em Boa Vista, na Roraima. Ela passou uma mensagem no meu celular que está conectado. Deus abençoe toda a família e da irmã Sueli. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. É a mesma escritura de quinta-feira passada, o elogio à igreja de Éfeso. E o irmão Branham nos diz que todas as promessas, todos os elogios, como também todas as correções, em todas as cartas das eras da igreja, elas foram endereçadas a nós também. Então, a postura da igreja primitiva foi o modelo para as demais eras que seguiram. E tudo que eles viveram, também nós vivemos hoje. Todas as bênçãos que eles receberam, nós também recebemos. E, em especial, a revelação de sua palavra, da palavra de Deus. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Nós vamos começar com esse tema aqui. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra, e humildemente te pedimos que o Senhor a abençoe em nosso coração. Ajude a cada irmão, a cada irmã, neste posicionamento, pelo que é correto e verdadeiro, por esta mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Na era da igreja de Éfeso, nesse livro, uma exposição das 7 eras da igreja, na página 66, o segundo parágrafo, ele faz ênfase a essa parte do versículo 2.
aqueles cristãos da igreja de Éfeso: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção como é que uma igreja põe em prova aqueles que dizem ser apóstolos. Os seus pastores, os seus evangelistas, os seus mestres, apóstolos e profetas. Isso é que verdadeiramente nos qualifica como cristãos. E o profeta faz uma pergunta para chamar a atenção da igreja. Não é isso presunçoso? Quer dizer, as pessoas colocarem em prova os líderes, que seriam esses que estavam dizendo ser apóstolos? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? Que direito tem um povo de provarem os que se dizem ser apóstolos? E como eles o põem à prova? Aí está, essas 3 perguntas, exatamente para abrir a nossa consciência de como isso é possível. Colocar em prova o pastor e os demais ofícios que trazem o aperfeiçoamento para a igreja. Essa palavra original, aliás, eu gosto muito disto. O profeta diz: eu gosto muito disso, depois de ter feito essas perguntas. Aqui em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Agora preste atenção. Eu mesmo, ou um outro, ou eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Amém? Tá certo? Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou um terço dela, um traço. E Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso disse: se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança no que eu já ensinei, naquilo que dei originalmente, que seja anátema, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Que Deus seria esse? Que desse uma revelação hoje e amanhã ele mudasse de ideia, fala: não, vou dar outra revelação, não é aquela de ontem, mas não. Então ele não seria onisciente, onipotente, onipresente, ele não seria, se ele fizesse uma coisa como essa. Se ele o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, aí é diferente. E depois acrescentar aquela revelação, quer dizer, dar mais luz a ela, para o povo entender melhor. Você quer ver o exemplo que ele vai dar? Como ele fez no Jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher. Semente da mulher.
E então, mais tarde, ele especificou que aquela semente teria que vir através de Abraão. Jogou mais luz. Aquela semente que ele prometeu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente e tal. E disse aí, agora lá ele já vem e dá mais luz. Fala, olha, essa semente vai ter que vir através de Abraão. E depois, mais tarde, ele disse que viria através da linhagem de Davi. Primeiro viria através de Abraão veio Isaac, Israel, que procedeu dos nomes de Jacó. Israel tinha 12 tribos. De uma tribo chamada Judá saiu um rei Davi, e que essa semente da mulher teria que vir através de Davi, ele dando mais luz para o povo. Mas era a mesma revelação. Era a mesma revelação. Não tinha mudado nada. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Dava mais luz, mais entendimento. A Bíblia diz que o povo sem o ensinamento, ele se corrompe, sem doutrina. As pessoas sem a luz da palavra de Deus, elas pecam. Elas não vão pecar quando elas têm o verdadeiro ensinamento e elas recebem para viver aquele ensinamento. E só vai receber para viver a semente predestinada e eleita. É outro mistério. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas, meu filho, minha filha, e assim, e meu pai, minha mãe, e outras, com outras preocupações, um ente querido. Se ele não tem a semente eleita lá, ele não vai obedecer a palavra. Porque a obediência é para quem é eleito. Receber a palavra revelada é para quem é eleito. Espera. A semente não tem um tempo de nascer. Às vezes nós queremos forçar o nascimento. Você planta uma semente ali e 2 dias depois você vai lá e mexe na terra e dá uma olhada como é que está a semente. Aí quem sabe que ela já inchou porque você plantou na terra, molhou, ela já está inchada, aí você cobre de novo. Aí dá mais 2 dias, você vai lá e mexe de novo. Daí mais 2 dias você vai lá e ela começou a soltar umas raizinhas. Só que aquelas raizinhas que começou a soltar, quando você mexeu, ela vai secar. E daqui a pouco, você vai ver que você botou sua semente a perder. Ela não vai nascer de tanto você futricar e mexer lá. Ora, se a pessoa está ouvindo o verdadeiro evangelho, você tem que descansar, porque se ela tiver uma semente eleita ali, aquela semente vai nascer, vai produzir frutos, e um fruto mais específico da semente eleita é a obediência, e obediência à palavra de Deus. É por isso que com eleitos, você não precisa ficar brigando com eleitos, ficar cercando eleitos, você não precisa disso. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado, aleluia. E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios, olha, aqueles falsos profetas, falsos apóstolos. E aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo tinha ensinado. Aqueles efésios conheciam a palavra como Paulo tinha ensinado. E eles sabiam que se um anjo
ou mesmo o apóstolo Paulo anunciasse outro evangelho, seria anátema. Eles sabiam disso. A igreja que conhece a mensagem do profeta, ela sabe quando o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo está pregando o que o profeta pregou. E ela sabe quando ele não está pregando o que o profeta pregou. E o Mombrano disse em vários lugares, ele disse assim, olha, diga somente o que está nas fitas, não tente mudar nada, não tente acrescentar nada, fale somente o que o mensageiro falou. Você vai observar nesse mesmo livro das 7 eras aqui, o juízo que caiu sobre aqueles que tentaram mudar, que não se posicionaram pelo que o mensageiro disse. E eles foram melhorando, entre aspas. Melhorando que o mensageiro. Nós podemos melhorar aqui, nós podemos ter mais luz aqui. E começaram a dar suas próprias interpretações, e não foi aquilo que o mensageiro tinha pregado. Agora, como que você vai saber se esse mensageiro, se esse pastor está falando o que a mensagem fala, o que o profeta fala, sem você ter conhecimento do que o profeta ensinou, do que o profeta falou? Então, o primeiro plano é isso. Por que Deus nos deu essa linha de posicionamento, de entregar a mensagem e colocar ela na mão do povo? É exatamente para o povo saber o que William Branham falou. Quando vai se tratar do assunto de casamento e divórcio, o irmão Branham, o Espírito Santo, através da coluna de fogo, trouxe a revelação de casamento e divórcio para o irmão Branham. Quando vai se tratar de namoro, ele deu, além de casamento e divórcio, que fala também sobre namoro, ele deu escolhendo uma noiva, ele deu a união invisível da noiva, ele deu várias mensagens para instruir os jovens a tratar desse assunto. E se os líderes começaram a mudar isso, você falou, o irmão Branham não falou assim. O profeta não falou assim. Desta forma foi que a igreja dos Efésios estava provando aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Quer ver? Aqueles Efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Que ousadia, hein? Mas era uma ousadia do Espírito Santo neles, na igreja. Portanto, vocês são falsos. Isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo. Não é propriamente você que põe o apóstolo à prova. Ou o profeta, ou o mestre, ou o pastor, ou o evangelista. Não, é a palavra que os põe à prova. Um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá que ele é ou não verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você o saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Aí você lembra quando o irmão Branham esteve lá, na sexta dimensão? Que aquela multidão, quando ele disse, eu tenho pregado exatamente o evangelho que Paulo pregou, aquela multidão disse assim, e nisto estamos descansados. Agora, não tem uma segurança maior para mim, para nós que somos ministros, do que pregar o que o irmão Branham pregou. Agora eu vou ter que ficar procurando entre linhas e tentando trazer uma coisa nova que o irmão Branham não trouxe. Eu vou estar inventando uma coisa que ele não falou para fazer. Eu vou estar fazendo uma coisa que ele não disse para fazer. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota.
Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles, os falsos profetas sempre dizem assim, ó, se vocês não creem em mim, vocês estão perdidos. Se vocês não creem no que eu estou pregando, vocês não têm a revelação. Apareceu um desses no nosso meio, já desapareceu do nosso meio também. Ele queria impor aquela linha de pensamento dele, e ele chegou a dizer assim, ó, se vocês não crêem do jeito que eu estou pregando aqui, vocês não têm. E falou para o povo também, vocês não têm a revelação dos 7 selos. E não era daquele jeito que ele estava falando. Ele estava colocando sua própria interpretação. Prova que ele não ficou. Então, veja bem, ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nesta última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se não crê neles e no que dizem, você está perdido. Os falsos profetas sempre são presunçosos. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando, volte para a palavra, ou você estará perdido. Olha a diferença. A diferença do verdadeiro mensageiro. Olhe para a palavra, olhe para a mensagem, olhe para a Bíblia, olhe para o batismo apostólico, olhe para o batismo do Espírito Santo sem emoção, olhe, obedeça a palavra, não é me obedeça não, é obedeça a palavra. Por que é que as pessoas têm que chegar lá fora e dizer assim, o pastor não deixa? Ora, misericórdia aí, o pastor não manda você não. Quando você encara determinadas situações que aquela situação faz você negar na palavra, você diz, olha, a minha fé na Bíblia Sagrada me diz para não agir desta forma. É diferente, quando você faz assim, o Espírito Santo te dá unção, o Espírito Santo te abençoa. Mas quando você fala assim, o pastor não deixa, você abre o espaço para as pessoas blasfemarem contra o pastor, contra Deus e todo mundo. Mas mostre para as pessoas o que você crê. Mostre para as pessoas como você crê. E você vai ver Deus entrar em cena a seu favor. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. E ele disse, logo que eu partir, eles procurarão vir alegar igual revelação. Vir e alegar igual revelação. Mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos 20, 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27 ao 32, Paulo falando. Agora é o apóstolo Paulo falando. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida, de Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias não de Deus, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai. Como que a igreja vigia o pastor no púlpito?
Como que o pastor vigia o pregador no púlpito? É com a palavra. É com a mensagem na mão. Deus está exigindo da igreja conhecer a mensagem, porque é ela que nos prepara para o rapto. É a mensagem de William Branham que te prepara para o rapto. Tem a mensagem à sua disposição em cada canto da casa. Toda hora a folguinha que você tenha, esteja lendo. Comece a ler. Cuidado para as panelas não queimar todas. Porque de repente você pega uma mensagem ali e começa a ler, e você lê um parágrafo, não, mais um, não mais um, não mais um, não mais um. Quando você sentiu o cheiro, nossa! O feijão queimou, a carne queimou, o arroz queimou, e agora? E o marido vai chegar e tem que fazer outro, correndo. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Então vamos continuar. Agora, pois, irmãos, para atrair os discípulos após si, portanto, vigiai. Aqui que eu parei. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Essas são as palavras do apóstolo São Paulo, em Atos 20, 27 ao 32. Agora o comentário do irmão Branham. João sabia deles também, porque disse em 1 João 4, verso 1, já muitos, esse apóstolo São João falando, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito do anticristo já estava se infiltrando na igreja na era de Éfeso, logo ali juntinho dos apóstolos. Agora, que jeito que estaria nesses dias finais? O pastor Abraão estava falando ontem lá em Bonfinópolis, eu cheguei atrasado no culto, e estava vindo de Goiânia e passei lá para participar, pelo menos do final do culto. Cheguei na hora da oração, mas eu já tinha ligado para ele pregar. E ele estava dizendo que não sei se foi ontem ou anteontem, eles estavam anunciando lá em Silvânia, mais um carro de som e aqueles hinos poderosos, entre aspas, né? Que um padre fulano de tal ia estar pregando e cantando na Assembleia de Deus da Madureira. E fazendo o maior avivamento. Eu tive uma inspiração domingo passado, e eu queria dizê-la aqui também. Eu não tenho medo de perder. Eu queria... Às vezes você fica pensando assim, o nossos cultos poderia ser assim, parece que o povo fica tudo calado. Ué, mas se fica calado, vocês querem, porque se quiser gritar, pode. Já falar em línguas, pode, tudo tem ordem também, né? Mas pode ficar à vontade, não precisa de ficar aí caladinhos, parecendo que, né? Então, não, olha aí, na Assembleia de Deus olha um movimento, ixi e tal. Eu falei assim, vocês não querem assistir um culto na Assembleia de Deus, não? Quanto tempo tem que vocês não assistem culto na Assembleia de Deus? Vocês não querem ir lá, não? Quer ver um culto lá? Às vezes você chega lá e diz, opa, é aqui que é meu lugar. Eu estava perdendo tempo lá no Tabernáculo da Fé, eu vou vir para cá, olha que povão animado. Vamos ver se tem mensagem lá para te alimentar. Isso sem falar das outras, que é o movimento que mais aproximou da verdade, foi da Assembleia de Deus. Mas olha a distância que estão, a ponto de sair anunciando um carro de som, que o padre fulano de tal ia estar cantando e pregando nas Assembleias de Deus da Madureira, ou Ministério de Campinas, não sei, esqueci, uma delas. Parece que aí eu pensei, meu Deus, aquela inspiração foi boa.
Porque às vezes a pessoa, ela não está, ela está no que é correto, ela está no lugar verdadeiro, mas parece que tem uma coisinha clamando lá dentro. Isso em qualquer denominação. Vê se tem uma mensagem lá que alimenta o povo. Vê se tem alguma coisinha lá que te ajudaria. Agora, eu não vou, porque eu sei onde que eu estou firmado. O verdadeiro cristão sabe onde que ele está firmado. Você entendeu? Esse espírito anticristo já estava infiltrado na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou. Bem aqui na primeira era da igreja, eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. E isso é anticristo. Olha que eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar da palavra de Deus. E isso é anticristo, pois Jesus é a palavra. Amém. Jesus é a palavra. Amém. Ser anticristo é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo. Porque o Espírito e a palavra são um. Se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. Agora, já dá para fazer um balanço aí e saber de que lado você está? Eu estou do lado de Cristo ou do anticristo? Eu sou anticristo ou eu sou por Cristo? Eu sou de Cristo. E se isto começou na primeira era da igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrimos todas as eras. Isto começa bem na pequena era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos e falsa igreja. Agora é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tudo isto. Poderia soar a você como se este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Assim, falar mais devagar para você entender melhor. Poderia soar para você entender como este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra. Mas não é assim não. Uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Mas não é isso. Não, senhor. Não é assim. O que está em Apocalipse 22, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Qualquer uma parte que for tirada do livro, a parte da pessoa também é tirada da cidade santa e da árvore da vida, que estão escritas neste livro. E a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando da Bíblia, ele perde o direito à árvore da vida e à cidade santa. É a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Lá no jardim do Éden, ele só acrescentou isso, porque a palavra de Deus disse: certamente morrerás. Aí Satanás chegou,
fez um sermãozinho para Eva. Falou, não, mas sabe, é que Deus sabe que o dia que vocês comer da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, vocês serão como Deus. Certamente não morrereis. Vocês vão ter mais conhecimento, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Certamente não morrereis. Só isso que ele pôs ali, no meio das palavras. Certamente morrereis, certamente não morrereis. Acrescentou ou não acrescentou? E qual foi o fim de Adão e Eva? Foram expulsos do jardim do Éden, por causa do pecado. Aí eles tinham que trabalhar agora, ela com dor teria filhos, e assim por diante. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente, trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo, apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada. E o espírito anticristo, antipalavra, começou a florescer. Você entendeu agora, igreja? Aí está aqueles gêmeos novamente. Aí está os gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado, na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva, beneficiando-se do mesmo sol, mas elas vêm de sementes diferentes. O segredo está aí. Aí nós não podemos fazer a semente errada virar certa, nem a semente certa virar errada, não tem jeito. A questão está na origem da semente. E cada pessoa que veio ao mundo, ele veio com uma origem de semente. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu. Essa árvore sustenta o que Deus deu em sua palavra, não muda nada, não acrescenta, não diminui. E a ama, olha aqui, e a ama e a obedece. Essa é a semente eleita. Essa é a semente verdadeira. Ama, vive pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é a da semente que é contra a palavra de Deus, e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos, os seus próprios dogmas, em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão Abel. Você viu que situação? Mas não temas, pequeno rebanho, que permanece com a palavra. Não temas. Mantém essa palavra entre ti e o diabo. Amém. Você viu esse conselho? Mantém essa palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. Eva não fez isso e falhou. Ela não manteve a palavra de Deus entre ela e o diabo e falhou, não. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Eu tenho que ser mais devagar para você captar. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Misericórdia. Então não pode, a palavra não pode ser frouxada nunca. Os púlpitos não podem ser frouxos. E sofreste, tens paciência. Agora que ele está continuando nesse elogio aos efesianos, a igreja de Éfeso. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Isto é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistiu em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada, que era as cartas do apóstolo São Paulo. Como eles mantiveram afastados os adversários? Como que eles conseguiram manter afastados os adversários? Que honra eles eram para Paulo! Que honra eles eram para Paulo! Você está pensando? Uma igreja obediente é uma honra para o pastor. Uma igreja obediente gente, é uma pedra de glória na coroa do pastor. Por quê? Porque essa igreja está obedecendo o que ele está ensinando. O que ele está ensinando é a palavra de Deus. Isso é honra. É um povo que merece ser elogiado. Veja. Como eles mantiveram afastados os adversários. Que honra eles eram para Paulo. Mas neste versículo, suas perseguições e provas e paciência são por causa do benefício do nome de Jesus. Então eles estavam enfrentando perseguições, provas. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que faz o inimigo vir ao nosso encalço como corrente de águas. Você quer saber como que você atrai o inimigo como uma corrente de águas em cima de você? Está aqui. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra de Deus e o nome de Jesus que faz o inimigo vir ao nosso encalço como uma corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiado e desprezado pelos judeus, e zombado pelos cultos, os doutores, os teólogos, porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara e estava agora sentado no céu. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias. Os judeus tinham Jesus como um falso Messias. Eles tinham Jesus como impostor, os judeus, verdadeiros judeus mesmos. Exceto aqueles que se converteram, rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles, de maneira nenhuma, era um Deus. Os judeus não criam que Jesus era um Deus para eles. Não aceitaram. Deus cegou seus próprios filhos para que nós fôssemos alcançados. Então aqui está outra coisa que começou nessa era e continuará avançando através das eras e tornando-se mais profunda e sombria. Que situação que estaria na sétima era? Se ali aumentando gradativamente. Isso é, as pessoas estavam repudiando aquele nome.
E você confessar o nome do Senhor Jesus Cristo hoje, já está dando quase morte. Espera um pouquinho. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, senhor. Eram os falsos apóstolos. Eram os intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Por que o irmão Branham fala na palavra igreja que nós não deveríamos fazer grupinhos, que deveríamos orar por aqueles que são introduzidos no nosso meio, para que eles convertam-se e vão. Aqui está o profeta falando. Aqueles falsos apóstolos, eles foram introduzidos no meio da igreja para corromper a igreja. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recorde a origem dessa igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estava esperando pelo Messias, ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias, apareceram no deserto da Palestina e estava batizando o povo para arrependimento de pecados. Estes então receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara a sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus. Oh, que evangelho! Que evangelho que Paulo pregava! Que ele era o Messias. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19. Esse é o grupo de Éfeso, onde começou essa igreja dos Efésios. E impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam que era obedecer a palavra. Olha aqui, ó. Eles sabiam que era obedecer a palavra. Você já sabe o que é obedecer a palavra? Ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo. E dessa forma sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Elas conheciam a verdade. Atos 19, de 1 a 7. Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso até que aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podia libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades, expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava, que os judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. Atos 19, 11, 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso. Você acha que as coisas também, as coisas malignas também não ficam notórias?
E eles estavam tentando fazer uma coisa, mas sem o batismo com o Espírito Santo, sem o verdadeiro arrependimento, sem serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a situação que eles entraram. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eu acho que dá para me terminar essa parte aqui. E eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome. Eles conheciam a vida justa que acompanhava levar aquele nome. Agora espera aí, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas estamos vivendo uma vida justa? Estamos levando uma vida justa? Para a hora que precisar de você orar e Deus responder? Senhor, ajuda nós. Pois qualquer que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, santificai-vos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esses efésios eram cristãos. Oh, que coisa, irmãos. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam o nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, e que era um dos nomes tríplices de seu Senhor. Finalizando esse versículo 3, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você já está cansado? Muito cansado estou, mas procuro seguir. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo. É como dizer assim hoje, esses crentes não estão trabalhando para o profeta William Branham. Esses crentes não estão trabalhando para o pastor Ivaldo. Deu para entender? Aleluia! Eles não estavam comprometidos com programas e instituições, por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Nós vivemos pelo Senhor. Nós trabalhamos pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam de igreja, eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam no resto da semana. Ai. Você escutou essa? Eles não iam nos domingos e falavam daquele nome e aí esquecia aquele nome o resto da semana. Eles não emprestavam culto àquele nome da boca para fora. Você não pode tomar uma decisão séria na vida da boca para fora. Uma decisão séria na vida, você tem que tomar de coração, de alma. Eles não prestavam culto àquele nome, da boca para fora, não, senhor, eram suas vidas que davam, eles davam eram as suas vidas. Tudo o que faziam naquele nome, eles agiam naquele nome, porém, se não pudesse agir naquele nome, então privavam-se de agir. Olha aqui, presta atenção, ó. Eles agiam naquele nome, porém, se não pudesse agir naquele nome, eles privavam-se de agir. Ora, se eu não posso trabalhar do jeito que eu sou, do jeito que eu visto, do jeito que eu ando em todos os lugares, então eu não vou trabalhar na sua empresa. Eles deixavam.
Eles não aceitavam ser subornados. Chefe não pode subornar o empregado. O empregado que é subornado pelo chefe, pelo gerente, uma irmã trabalhava numa empresa, me parece que era uma drogaria, há muitos anos atrás aconteceu isso, e ela assim começou a notar o tratamento do gerente assim, um tanto diferenciado para com ela. Uma irmã da mensagem, vestia com pudor, não mostrava o seu corpo para os homens ficar cobiçando. Um certo dia, o gerente chegou para ela e disse: olha, amanhã é domingo, mas nós vamos fazer um balanço aqui na loja. E eu quero que você venha para o nosso balanço. E a hora que você chegar, a porta vai estar só meia aberta. Você pode chegar e entrar. Tá hora, se assim, você pode vir. Tudo bem. Tudo bem. Ficou observando. Nenhum dos outros funcionários comentou naquilo, porque geralmente quando convoca para um dia de feriado, um dia de domingo, quem é patrão e é gerente sabe disso. Rapaz, mas vira uma murmuração na empresa, os funcionários uns com os outros, uma murmuração terrível. E ela não viu isso acontecendo entre os outros funcionários. E ela ficou assim meia cabreira. Falou: isso tem que estar estranho. Sabe o que ela fez? Ela chegou uns 30 minutos antes do horário marcado. Só que ela ficou num determinado ponto estratégico na rua, paradão no domingo, não vê quase ninguém na rua, você sabe disso, que ela via a porta da farmácia e quem chegasse ali não ia ver ela, não estaria vendo ela. E ela notou que ele chegou, o gerente chegou sozinho, abriu a porta, deixou a porta meio aberta, como ele havia dito para ela, e ela ficou aguardando os demais funcionários chegar. E não chegou mais ninguém. Ela esperou mais uns 15, 20 minutos do horário, ninguém chegou, ela de lá foi embora, e quando chegou na segunda-feira, o gerente nem perguntou por que ela não foi. Nem perguntou por que ela não foi. E se ela tivesse entrado lá? Deus guarda ou não guarda quem é honesto com Ele? Quem obedece a sua palavra? Então está aí, ó. Isso é exemplo para nós. Olha aqui, tudo que faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome, porém, se não pudesse agir naquele nome, então privavam-se de agir. Não agiam, então. Esses eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era o Senhor. Eu estou na página 70, no meio da página agora, se você quiser anotar esse destaque. E aí depois você anota no seu livro das eras lá. Mas aquele grupo da falsa vinha, que queria corromper aquele nome, pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. Fiquemos de pé, irmãos. Amém? Quantos foram abençoados? Eu fui muito abençoado. Se fosse dar destaque, né, nós ia ficar até outro tempo, pelo que ouvimos, e esta grande revelação. Isso acontece, estava pensando, é para quem é revelado. Porque se não fosse revelado, a pessoa que não é revelada vai caindo em qualquer proposta. Mas Deus
com a sua infinita graça, deu isto para nós, essa revelação. Então nós não podemos ser enganados. Amém? Glória a Deus. Notificação dos irmãos que estão pela internet. Irmão Esteve e família, Vianópolis, Deus abençoe. Irmão Edson e família, Alexânia, Deus abençoe. Irmã Suzana Maria, Lavínia e Tino Marcos, Silvânia, Deus abençoe. Irmã Erilene e família, Araguaína, Tocantins, Deus abençoe. Irmão Sebastião Batista e família, Senador Canedo, Deus abençoe. Irmã Sueli Souza, Boa Vista, Roraima. Irmão Cláudio e família, Goiânia, Deus vos abençoe. Mais 15 conexões não identificadas. Lembrando aqui que eu vi o anúncio aqui do irmão Edson e sua família lá em Alexânia, eu lembrei do pedido de oração da irmã Flávia. Ela está há 4 anos tentando engravidar, né? E ultimamente chegaram numa conclusão que também o excesso de trabalho, o cansaço, também influencia e estorva a fecundação. E eu prometi para ela, irmão Edson, que nós estaríamos orando com mais intensidade, e aproveitando aqui que uma boa parte da família da irmã Flávia e do irmão Edson estão também nos ouvindo nesta noite. E eu queria pedir em especial às mães que já tiveram essas experiências na vida e sabe o que é quando você está desejando ser mãe e não consegue. Eu gostaria que vocês intercedessem mesmo de coração, e também os pais, né? Todos nós, os jovens também, todos nós intercedêssemos com muita fé mesmo por esse casal. E ele só tem uma filha, me parece que de aproximadamente 8 anos, mais ou menos isso, né, irmão? 8 anos, e há 4 anos que eles estão desejando mais um filho. E vamos todos nós interceder por esse casal. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar a mão em favor desse pedido. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra e cremos nela de uma maneira correta, como ela é. Nós levantamos a mão em favor deste pedido, desse desejo dessa família, Pai. Nós cantamos o hino, o Senhor é poderoso, e nós cremos nisso de todo o coração. Por isso nós levantamos nossa mão em favor desse pedido. Que o Senhor tome em suas mãos, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe como fazer as coisas, Senhor. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e até pelo que o Senhor vai fazer ainda. Senhor, está nas tuas mãos, e leva-nos de volta para nossos lares, com esta bênção em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Abençoe seu irmão, e até domingo, se o Senhor nos permitir, com a escola dominical. Quantas vezes eu